2020 já foi um ano bem complicado. Até se vocês percebem mais do que eu, né? A gente tem desemprego, recessão, etc. Mas eu diria para vocês que foi menos complicado do que tenderia a ser. A gente tinha, por exemplo, no Brasil a previsão de queda de quase 10% do PIB e a gente ia finalizar com o quê? Uns 4, 5% de queda? Ah, nossa, professor, que maravilha, hein? Claro que não, é péssimo, né? Mas comparativamente ao que teria a queda lá no começo do ano, quando a gente teve o anúncio do que eu não posso falar no YouTube, mas essa doença altamente contagiosa, etc., foi até que razoável, tá menos pior do que tenderia a ser. Por que foi menos pior? Eu diria para vocês que foi uma magiquinha, a mágica da impressão de dinheiro. Os estados, galera, gastando o que tinha e o que não tinha, muitas vezes mais da metade do PIB, vídeo Japão que gastou mais que 60% do PIB, para fazer pacotes de estímulo econômico, e isso causou uma queda menor do PIB do que tenderia a ser. Isso pode causar uma crise em 2021? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem é pré-vestibulando e concurseiro também, galera, curso aqui, ó, belezinha, só R$ 39,90 com 20 videoaulas, 12 horas ali de curso, lista de exercício, material didático, grupo no Telegram, link na descrição, ó, que você vai curtir bastante. Beleza? Bom, galera, vamos ao vídeo, ó. Assim como eu falei para vocês, o Estado, ele fez uma magiquinha, e convenhamos que muitas vezes era necessário, né, para tentar... a gente tem que entender que a economia está a serviço da sociedade, não a sociedade está a serviço da economia, né? Então, às vezes, é necessário você desajustar fiscalmente alguns pontos para conseguir tirar a população de uma situação de miserabilidade, aumento do desemprego, etc. Só que alguns estados, eles podem ter exagerado um pouco na dose, tá? Vou colocar para vocês a tabelinha de quanto que proporcionalmente cada estado gastou em relação ao PIB de pacotes de estímulo econômico. O Japão, maior exemplo, galera, gastou 63% aproximadamente do seu PIB com estímulo econômico. E tem um pequeno problema, né? Porque, professor, então você está me falando que o Japão ou os países aí, eles gastaram, eles geraram emprego, porque esse gastar é o quê? É liberar crédito, é baixar a taxa de juros. Isso quer dizer que as pessoas vão pegar mais dinheiro emprestado, elas vão consumir mais, o desemprego vai ser menor porque a economia está circulando. Professor, tem uma ideia genial. Por que a gente não faz isso sempre? Os estados sempre não ficam criando esses pacotes de estímulo econômico. Porque isso gera um desajuste fiscal. Galera, é coisa básica, né? Quando a gente começa a liberar muito crédito, liga a maquininha, começa a imprimir dinheiro, as pessoas vão ter mais dinheiro em mãos. Vamos pegar o iene como referência à moeda japonesa. Se existem mais ienes em circulação, a moeda é uma mercadoria, que está sujeita à lei da oferta e da procura. Muitos ienes em circulação, os ienes passam a valer cada vez menos. Ou seja, eu vou precisar de mais ienes para comprar a mercadoria. É a famosíssima inflação. Ou seja, há uma tendência de desvalorização do papel moeda. E inflação é um bicho perigoso. Quando ele começa a corroer o seu poder de compra, é difícil você conseguir controlar. Ainda mais nesse mercado tão especulativo que existe no mundo atual, tá? Outro problema que tende a se formar também são as chamadas bolhas. Bolhas na bolsa de valores, bolhas imobiliárias. Se vocês perceberem, galera, olha que coisa interessante, né? A nossa economia não está indo mal? Está indo mal. A nossa bolsa de valores, ela já retomou ao patamar que ela estava antes da crise. Será que a economia brasileira realmente ela está tão boa como estava antes da crise da doença altamente contagiosa? Óbvio que não. Isso é uma bolha que está se formando, tá? Mesma coisa, as bolsas americanas, as bolsas europeias, elas se recuperaram muito mais do que a economia real. Isso é porque as taxas de juros estão muito baixas, a renda fixa está valendo pouco, a galera está entrando na bolsa de valores. Alguma hora vai ter que subir a taxa de juros, essa bolha vai estourar. Será que vai ser em 2021? Será que vai ser em 2022? Galera, de verdade, a gente não tem como saber. Até porque pode ser que quando a bolha esteja estourando, o Estado vai lá e injete mais dinheiro e infla a bolha novamente. Tá estourando e infla a bolha novamente. O capitalismo ele é muito maleável, digamos assim. Ele consegue superar essas adversidades, sempre fazendo sobrar para alguns mais pobres, geralmente, né? O Estado vai lá, aumenta imposto aqui, aumenta, enfim, né? Corta gastos públicos aqui, e a população mais pobre acaba pagando o pato. Mas a tendência é que essa crise econômica, ela venha, ela se instale. A gente não sabe se 2021, 2022, etc. E isso é bem nítido quando a gente começa a observar, por exemplo, para onde que os mega investidores estão indo. Sabe para onde que está indo, quem está ganhando bastante, os investimentos que renderam bastante esse ano? Ouro, prata, que são todos recursos de valor, digamos assim. São coisas que estão ali imutáveis, que o Estado não pode mexer. O Estado não pode lá imprimir mais ouro, imprimir mais prata. Então vai desvalorizar esses recursos, percebe?
Então, como os investidores hoje, eles não estão confiando nos estados que estão imprimindo dólar, iene, real, etc., eles estão indo para recursos mais garantidos. Até mesmo o Bitcoin, galera, a gente teve um recorde aí dos Bitcoins, né, nas últimas semanas, porque é um ativo que o Estado não mexe, que o Estado não pode ficar imprimindo Bitcoin. Existe todo um sistema ali que é a prova de interferência do Estado. Pelo menos por enquanto, né? Vamos ver o que os Estados vão fazer aí com a subida dessas moedas digitais, tá? Então 2021, galera, promete ser um ano bastante complicado em alguns sentidos. Primeiro, nós teremos uma segunda onda? Não sabemos, tá? Muito possivelmente novas variantes estão aparecendo aí, né? Tenho muito cuidado para o que eu vou falar aqui no YouTube, senão o YouTube vai lá e corta meu vídeo. Mas novas variantes estão aparecendo, vocês estão acompanhando, né? Austrália, Reino Unido, etc. A gente está observando que campanhas de vacinação, elas estão começando a acontecer principalmente em países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, que são quase 80% da população. Não tem planos concretos ainda, tá? Mesmo no caso do Brasil, o Brasil vai começar janeiro, fevereiro, e aí, vai começar com quem? A campanha de vacinação vai durar quanto? 1 ano, 2 anos, etc. Até quanto tempo vai demorar para as atividades retomarem ao normal? Será que em janeiro do ano de 2022, fevereiro, etc., o setor de serviços, o setor industrial, galera, tá faltando insumos. Não tem plástico, não tem vidro, tá faltando até cerveja no mercado. E brasileiro sem cerveja fica bravo, hein, galera? Fica bravo, tá? Então, assim, a grande parte da população ainda vai estar carente de ter acesso a uma volta de o que a gente chama de o novo normal, né? A vida normal, ao que era antes dessa doença altamente contagiosa, beleza? Então, assim, isso está se percebendo, inclusive, por exemplo, no preço do petróleo. Vocês repararam o quanto que o petróleo caiu hoje? E a tendência é que ele continue caindo. Por quê? O petróleo, geralmente, ele varia de acordo com as perspectivas do mercado. E se não tiver interferência da OPEP, Arábia Saudita, Rússia, né? Por quê? Porque se o mercado percebe, pô, a economia vai bombar, as pessoas vão produzir mais, vai rodar mais, aí o petróleo sobe, especulação, por achar naturalmente que a economia vai se aquecer, vai consumir mais energia, mais matéria-prima. Ou se achar que está indo mal, etc., a tendência é que o petróleo caia, que é o que vem acontecendo. Então, galera, de verdade, para 2021, o que eu prevejo? Não muitos bons sinais. Isso depende muito, claro, de novos estímulos econômicos. Aqui no Brasil, o Estado continuar sustentando essa bolha, né, que foi criada. Aqui no Brasil, o Bolsonaro já anunciou, galera, que não vai continuar com o pacote de auxílio emergencial. Isso pode fazer com que, inclusive, as pessoas que estavam se sustentando por conta desse auxílio parem de comprar. Isso gere demissões em massa, problemas em massa. E claro que a gente tem que contar também com as brigas políticas do nosso governo. A gente sabe, né, que tá tendo a reeleição agora da Câmara. Quem vai ser? Vai ser o Arthur Lira? Vai ser o cara indicado pelo Rodrigo Maia? Vai ser o partido de oposição que vai colocar o presidente da Câmara? A gente tem brigas sendo colocadas. A gente tem o Brasil, por exemplo, numa política isolacionista. Como vai ficar a política agora? Brasil que se afastou da China. Será que vai conseguir se aproximar do Biden para receber investimentos? Com quem que o Brasil vai se aliar nessa nova geopolítica internacional? A gente vai conseguir mostrar para o mundo que a gente está com uma política ambiental favorável e agradar, por exemplo, a União Europeia para fechar um acordo de livre comércio com eles? Então tá tudo muito em aberto, mas a verdade é que 2021 muito possivelmente vai ser um ano difícil, a não ser que os estados inflem um pouco mais essa bolha econômica. E se eles inflarem mais, em 2022 vai ter problemas. Aí eles vão ter que inflar de novo. Aí vai ser 2023, 2024, 2025, até que uma hora uma crise econômica vai vir. Infelizmente, galera, essa é a tendência, hein? Deu para entender o vídeo? E aí, vocês acham que 2021 vai ser um ano bom ou um ano ruim para a economia mundial e para a economia brasileira? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, beijos, abraços, tchau e até o próximo vídeo. Falou!